Vai ser espelhado na rede lá do Conecta Lab, é? O YouTuber, qual é o endereço? Sim, eu vou botar lá na nossa página o YouTube do Circuito Urbano, eu boto lá na nossa. Nós já estamos ao vivo, então. Acho que, então, podemos dar início. Primeiramente, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Natália e vou fazer a mediação desse evento de hoje. É um evento organizado pelo IAB-RS, dentro da programação das quartas do IAB-RS em Casa, e integra a agenda do Circuito Urbano da ONU Habitat, que esse ano tem como tema Cidades pós-Covid-19, diálogos entre o Brasil e a África lusófona. O tema da nossa live de hoje é urbanismo colaborativo e ativismo para o combate à pandemia, resultados do Laboratório Cidadão Conecta Lab em debate. O Conecta Lab ele foi uma parceria entre o coletivo Translab Urb e o BRS. Foi uma experiência de uma semana de atividades entre 31 de julho e 7 de agosto, que aconteceu de forma virtual, com a participação de 32 pessoas de diferentes áreas de atuação e diferentes lugares do país, que formaram equipes com a ideia, a proposta, então, de pensar soluções para o abastecimento de água. Contou com a participação de 4 mentoras, que acompanharam essas equipes ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, 4 provocadores, que tiveram alguns momentos de interlocução com as equipes, para discutir temas importantes relacionados ao abastecimento de água e ao formato do laboratório, né, que propôs um exercício colaborativo de coparticipação e inovação social, e uma equipe de 10 mediadores, que foi formada entre o coletivo Translab Urb e alguns representantes do IABRS. Então, hoje, essa conversa tem como objetivo apresentar o processo do laboratório, essa experiência, abordando o contexto e a situação do abastecimento de água, né, no Brasil, e para apresentar também o Guia Conecta Lab, que foi um compilado, digamos assim, um resultado da experiência do laboratório, né. Antes de começar a apresentar, então, os participantes de hoje, eu queria convidar quem quiser participar, enviar as mensagens aqui no chat, perguntas, comentários, que depois a gente repassa aos participantes, então. Hoje conosco, então, temos 2 mediadores, uma das mentoras e 2 participantes do laboratório. A Paula Mota, arquiteta e urbanista pela Uniriter, cofundadora da Turba, coletivo que estimula a igualdade de gênero na construção de cidades inclusivas através de ações colaborativas no espaço urbano, e pauta esse debate no contexto local desde 2018. E ela é atual vice-presidente do IABRS e membro da Comissão Temporária de Equidade de Gênero do CAU-RS. O Leonardo Brown, ativista social, arquiteto urbanista, músico, membro cofundador do coletivo Translab Urb, cofundadora da rede Placemaking Brasil e da rede brasileira de urbanismo colaborativo. É integrante das redes Placemaking Latino-Americana, Placemaking X e CivicWise. Articuladora do Segura Onda, Frena a Curva. A Marúcia Watteli foi uma das mentoras, urbanista e diretora do Instituto Água e Saneamento, focado na universalização do saneamento, em especial para comunidades urbanas vulneráveis e comunidades rurais. Coordenou o programa Mananciais do Instituto Socioambiental, integrou a equipe do Instituto Democracia e Sustentabilidade, apoiou a estruturação do programa Municípios Verdes em 100 municípios do Pará, e é idealizadora da Aliança pela Água. A Maria Lúcia Oliveira foi uma das participantes do laboratório, é presidente do Centro de Defesa Ferreira de Souza, umbandista da linha de Umbanda, que tem conjunto entre Maranhão, Ceará e Piauí,
Mora na comunidade Boa Esperança desde 1970. Militante, defensora das raízes indígenas e negras. E o Miguel Ali, que também foi um participante do laboratório, é natural de Moçambique, educador social e mestre em gestão de desenvolvimento. É doutorando em desenvolvimento urbano na Universidade Federal de Pernambuco. Professor na Universidade Católica de Moçambique, ativista social, capacitado em laboratório de inovação da água pela Waterlution, consultor para o planejamento urbano em Moçambique, na prefeitura da cidade de Nampula, cofundador do Observatório da cidade de Nampula, Moçambique. Esses são os nossos convidados de hoje, então. Vamos começar a conversa, acho que com a Paula e com o Brau, para fazer essa introdução sobre o laboratório. Eu queria combinar um tempinho de fala, assim, de cada um, para todo mundo ter um tempo suficiente. Eu aviso no início o tempo e, de repente, quando estiver próximo do encaminhamento, eu também dou um aviso, assim, por aqui mesmo, para a gente se organizar. Então, Paula e Brown, uns 10 minutinhos, assim, de introdução. Obrigada, Nath, por essa introdução. Muito bom. Agradeço também aqui a presença da Marúcia, do Miguel e da Maria Lúcia, né? Do Brau aqui também, os colegas. Gostaríamos, então, de iniciar um pouco, apresentar um pouco o porquê, né, desse laboratório que estamos apresentando hoje, do Conecta Lab, como ele surgiu. Vamos ter esse debate junto aos nossos colegas e participantes, que a gente achou que seria um formato bem interessante de apresentar como que aconteceu e se deu essa semana, né? Então, o Conecta Lab, ele surgiu através de uma inquietação dentro do Instituto de Arquitetos, né? Nesse momento de pandemia, onde estávamos debatendo um pouco do direito à cidade e de como essa crise sanitária estava se dando no contexto brasileiro, né? E de que forma nós, enquanto arquitetos urbanistas, poderíamos atuar frente a esse problema. Nesse sentido, a gente entendeu que seria interessante pautar um debate cidadão coletivo, né, para pensar possíveis soluções para o enfrentamento dessa questão, entendendo que o problema de abastecimento de água é uma questão estrutural, né, é um problema junto aos demais problemas existentes nas nossas cidades, então é uma pauta urbana muito necessária, e nesse momento de pandemia, onde se exigia a higiene, né, entre todos os cidadãos, a gente entendeu que isso não seria um direito no Brasil, né, devido a todos os déficits estruturais que a gente tem. Então, junto a outros problemas, né, como déficit habitacional, todas as nossas periferias e tudo, a gente achou que seria interessante debater esse direito. Junto a isso, convidamos os nossos colegas, né, do coletivo Translab Urb, aqui de Porto Alegre, para pensar qual seria o melhor formato para levantar esse debate, né. Desse jeito, como a gente se encontra no momento de pandemia, a gente entendeu que deveria ser um formato online, né, o que nos possibilitou, então, a participação tanto da Maria Lúcia quanto do Miguel, né, para a construção desse debate. E aí eu passo a bola aqui para o Brau, por favor. Boa noite, todo mundo. Prazer enorme rever né, os colegas do laboratório, Maria Lúcia, Miguel, Marúcia. Obrigado, Nath, por estar fazendo essa mediação. Também Circuito Urbano 2020. Bom, a gente está ainda envolvido nesse contexto da pandemia e lá nesse momento do convite, né, do IAB do Rio Grande do Sul para o coletivo Translab Urb. Isso aí a gente estava aqui em maio, começo de maio, alguma coisa assim, né? A gente estava num momento igualmente tenso da pandemia, mas no momento que a gente estava querendo ser rápido, né, nessa resposta de como realmente fazer o melhor uso da inteligência coletiva do nosso país, dentro dessa lógica da inovação social, que é unir sabedoria popular com conhecimento técnico. Então, né, a gente inicia
essa construção num contexto muito técnico, né, específico de categoria, de profissão, e aplicar as ferramentas de inovação social num contexto de confinamentos foi o nosso desafio, né? E aí, por parte do coletivo, a gente já vem desse universo dos laboratórios cidadãos, que são essas ferramentas, essas metodologias de aproximar diferentes visões para construir soluções, né, para problemas. E aí, bom, como que a gente transpassa isso para essa situação que nos confinou no ambiente digital? Acho que a Paula já falou ali, há ganhos, né? A gente consegue aproximar. Então, inicialmente, vale lembrar que a chamada nem seria nacional, né? Inicialmente ia ser uma coisa mais pontual, né? Tendo como foco, né? Enfim, é um departamento do Instituto do Estado do Rio Grande do Sul, está na capital do estado, e a gente viu, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe de uma série de dimensões de problemas estruturais do Brasil, querer escutar representantes dos lugares que mais sofrem com a questão do abastecimento, mas passar por esse maldito filtro de ter a infraestrutura tecnológica foi um desafio bem pesado, mas a gente sabia que a gente ia conseguir ganhos, nem que fosse nessa primeira vez, nessa lógica de abrir a convocatória nacional e fazer o maior esforço para ter, no mínimo, vozes potentes para representar, como tem a Maria Lúcia, como teve colegas também de outros lugares, de outros estados do país. E, bom, acho que a gente, né, dentro das dificuldades que são inerentes desses processos muito vivos, teve uma intensidade, muitas horas, muita dedicação, um processo de 8 dias se encontrando sempre, enfrentando a questão da brecha digital de muita gente, né? Gente que acessa com uma internet precária, os horários também impactam na realidade de tantas pessoas diferentes, mas a gente conseguiu algumas coisas bem interessantes, né, Paula? Vale lembrar, assim, a questão, uma porcentagem bem maior de mulheres, todas mentoras técnicas em áreas diversas, mulheres, quase a totalidade das provocadoras também. Teve uma série de ganhos, assim, para a própria questão do convite partir de uma categoria específica, como, né, profissionais de arquitetura e urbanismo, e a gente ampliar para várias áreas do conhecimento técnico ou sabedoria popular também foi um ganho, e é o primeiro de vários, né? Eu acho que, falando pelo laboratório, um trabalho bem denso, né? Depois desses 8 dias, a gente teve uma série de semanas para compilar esses resultados. Semana passada a gente lançou o relatório de atividades dentro de uma lógica de conhecimento aberto para as pessoas entenderem como foi o processo e, se quiserem repetir parcialmente ou na sua totalidade, é um conhecimento livre e aberto. E hoje muito feliz, né, tendo essa oportunidade de dividir, e também o lançamento de mais um dos produtos, né, talvez o mais potente, que é um guia que compila todas essas nossas trocas e aprendizagens. Agora, então, a gente pode... A Marúcia poderia, então, contar um pouco da experiência e também falar um pouco, né, sobre a situação do abastecimento, saneamento no Brasil e a participação no laboratório. Aí a gente coloca uns 20 minutos, assim, para... Pode ser? Pode. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Boa noite, Paula, Brown, Maria Lúcia, Miguel. É bom rever vocês todos, Natália. Foi realmente uma experiência muito rica participar do laboratório com vocês. Além dos desafios que o Brown falou, eu acho que esse formato, ele traz uma inovação muito, muito interessante, né, que é juntar pessoas em situações diferentes, meio naquela imersão, naqueles horários loucos, mas eu fiquei realmente não só muito feliz com os resultados, mas até muito emocionada, né, de ver o avanço em uma semana. Foi foi uma experiência muito rica para mim, né? Acho que
é uma metodologia muito interessante, que vale ser replicada. Já fiz a provocação, né, e faço novamente. Eu atualmente sou diretora do Instituto Água e Saneamento, que é uma organização que foi fundada em 2019, mas ela foi para o ar, né, não deu para ir para a rua esse ano. Nossa missão é somar esforços para universalizar o saneamento, com foco principalmente no esgoto, né, e acho que essa questão, como a Paula estava trazendo, né, do saneamento como esse déficit estrutural, é algo que a gente, acho que tem obrigação de entender mais sobre o assunto, né? O assunto está ficando bastante na pauta. A gente teve agora recentemente em julho, a aprovação de uma revisão, né, da legislação sobre saneamento, visando aí uma potencial dinamização do setor, com o aumento da participação privada. Os desafios são enormes, né? É importante a gente lembrar, né, que o Brasil é um país de dimensões continentais, que tem bastante água, mas essa água está distribuída de forma desigual pelo nosso território, e além dessa distribuição desigual, hoje a gente já tem diversas áreas do Brasil em situação de estresse hídrico, porque mesmo que tenha água, usa água muito mal, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, né, onde a gente tem 2 rios enormes atravessando a cidade, mas a gente não pode utilizar esses rios por conta da qualidade deles, né? Então a gente tem questões relacionadas à água como um todo, não só de quantidade, mas de qualidade, e também cada vez mais de disputas, né, em relação à água em diversos territórios, ligados ao modelo de ocupação do nosso território nacional, principalmente aí com irrigação, que é um grande usuário de água, muitas vezes trazendo conflitos para regiões rurais, de comunidades isoladas, rurais, etc. Então, realmente a gente não pode dizer assim com segurança que o Brasil tem muita água, estamos seguros em relação a isso. Infelizmente a situação, ela tem, né, a gente tem 3 grandes, digamos assim, quatro grandes frentes de contaminação da água e comprometimento da água hoje, que a primeira delas tem a ver com a poluição urbana, onde se insere esgoto, falta de tratamento, coleta de esgoto, e mesmo a poluição dispersa urbana, poluição por fertilizantes e agrotóxicos, bem ligado ao modelo de ocupação do território. Mineração também tem um impacto muito grande sobre qualidade da água e os desastres recentes também, Brumadinho, Mariana, etc., o risco que ameaçam, digamos assim, a segurança hídrica, e uma ameaça que ela pode se dar local, regional ou nacionalmente, que tem a ver com o desmatamento, algo que nós estamos vivenciando de forma muito intensa esse ano, né? E o desmatamento ele vai trazer problemas relacionados à circulação da umidade, né, que circula pelo nosso continente e vai acabar não chegando. Nós já temos regiões do país, o sul do país, Minas Gerais, São Paulo, já começam a ter problemas. Nós vamos ter problemas de falta de água, e acho que somado a tudo isso a gente tem 2 coisas, né, um contexto político no Brasil muito complicado, muito difícil do ponto de vista da gente construir soluções, né, mais inclusivas, mais colaborativas, e o aumento em densidade e frequência dos eventos climáticos extremos, né, e água e clima são indissociáveis. A gente vai sentir os impactos das mudanças climáticas pela água, seja pela sua falta, seja pela sua abundância, né? Então acho que e acho que uma outra coisa que é muito interessante, foi uma experiência muito legal isso no laboratório, é que apesar de a gente ter todas essas questões relacionadas à água que são complexas, que são globais, os problemas da água se dão localmente, e as soluções cada vez mais são mais eficientes construídas localmente, né? Isso para água e para esgoto, né? Onde quando a gente fala do saneamento no século XXI, a gente está falando cada vez mais de um saneamento mais circular e menos linear, né, que é esse modelo de saneamento que a gente vem repetindo aí há mais do século XIX, que pega uma água lá longe, gasta um monte de energia, perde água no caminho,
perde a água na cidade, transforma essa água em esgoto, polui os rios e leva essa poluição para outros lugares, para outras cidades, para o mar. Então, acho que a gente tem aí um potencial, né, de inovação, não pela inovação em si, mas inovação nos arranjos, inovação na forma de usar, inovação na perspectiva de tratar um assunto, e acho que foi muito oportuno a participação no laboratório, porque os grupos tiveram a oportunidade de ter que fazer uma imersão mesmo e um pouco se sentir dentro daquelas situações, né, que foram situações muito emblemáticas, porque a gente tem realmente um problema, um déficit enorme de saneamento, mas esse déficit tem nome e endereço. Esse déficit não é, obviamente é bem desigual no território, mas basicamente esse déficit ele impacta populações de baixa renda em grandes centros urbanos, populações que vivem em pequenos municípios e populações em áreas rurais, né? E essas populações dificilmente vão ser o foco ou o objetivo maior dessa mudança de legislação, com foco em ganho de escala, etc., né? Então, acho que é cada vez mais urgente a gente incluir, né, questões relacionadas ao entendimento da segurança hídrica a partir das pessoas, né? Segurança hídrica é um conceito relativamente novo, ele é um conceito meio, digamos assim, que depende do observador, mas se a gente for pensar segurança hídrica com base na escassez e na perspectiva das pessoas, a gente se aproxima muito do direito humano à água e saneamento, reconhecido pela ONU desde 2010, em 2015 reconhecidos como direitos humanos separados, porém integrados. Então temos direito a esgotamento sanitário e a água segura, de forma não discriminatória, em quantidade, qualidade adequada, próximo de quem vai beber, com um custo acessível, né, e o mesmo vale para esgoto, né? Então, acho que essa perspectiva da segurança hídrica, olhando para as pessoas, garantir água de boa qualidade, proteger as pessoas da poluição, proteger as pessoas dos desastres naturais e desastres climáticos, proteger os ecossistemas responsáveis pela renovação da água e garantir clima de resolução de paz e conflitos, talvez seja uma boa agenda para trabalhar, né, da perspectiva assim, da sociedade, de movimentos. A gente, acho que é tão estrutural essa falta de, o déficit de saneamento, né, que a gente acaba esquecendo que talvez a principal questão da gente ter esse déficit é porque a gente nunca teve de fato política pública de saneamento, né? Política pública quer dizer ter ações contínuas que sobreponham, né, um governo e sejam políticas de Estado, né, porque saneamento se não faz de um dia para o outro. Nós temos desafios gigantescos e urgentes, porque à medida que se intensificam os eventos climáticos, não só as populações que hoje já são vulneráveis ficam mais vulneráveis, como aumenta quem fica vulnerável e aumenta brutalmente a suscetibilidade, né, dos espaços urbanos, das infraestruturas relacionadas a saneamento. Então, acho que a gente tem aí um momento muito crucial para fazer um salto, digamos, civilizatório em relação a como a gente trabalha saneamento. Nós, do Instituto Água e Saneamento, a gente tem trabalhado com algumas premissas, né, que saneamento é direito humano, é política pública, é serviço essencial, ligado à saúde coletiva e deve ser adaptado ao local. A partir dessas premissas, a gente vem trabalhando com frentes de ação que são produzir e disseminar conhecimento sobre o assunto. Quem fazer um pouquinho de propaganda aqui pode entrar no nosso site, aguasaneamento.org.br, tem material sobre essa leitura um pouco do saneamento atual no Brasil, mas também considerando uma perspectiva, qual foi o nosso passado, por que a gente chegou aqui, né? É importante a gente saber como é que a gente chegou aqui, para saber como é que a gente sai daqui, né? E perspectivas de futuro. Tem também uma base de dados que mostra a situação de saneamento nos 5.570 municípios do Brasil. Então, é um desafio bastante grande a gente conseguir dados, né, sobre a situação de saneamento. E a ideia é agora, nos próximos meses, a gente vai subir uma série de ferramentas relacionadas com
saneamento inclusivo com foco no esgoto, né? Como transformar e construir tecnologias sociais, como, por exemplo, nós já tivemos experiências muito bem-sucedidas como cisternas, 1 milhão de cisternas, que criaram tecnologias sociais envolvendo, né, as comunidades e criando capacidade na comunidade, né, para lidar com água, e a ideia é a gente começar a avançar nessa frente em relação ao esgotamento sanitário, e não só tratando o esgoto como uma coisa que a gente precisa afastar, mas sim como recurso, que é recurso, não é algo que é para ser jogado fora, e trabalhando a questão do direito humano e da inserção desse tipo de ação de baixo para cima como política pública, e não como só a briga pela água e isso não ser inserido, ou pelo saneamento, e isso não ser considerado como política pública, né? Então eu vejo, a gente tem alguns grandes desafios pela frente, né? Acho que essa agenda que vocês escolheram para o laboratório, os quatro comunidades que vocês escolheram trabalhar, elas são muito emblemáticas, e acho que é por aí mesmo que a gente tem que começar a construir, que são as comunidades rurais, comunidades urbanas em áreas consolidadas, digamos assim, mas que ainda faltam e estão na ponta do sistema, são privadas dos seus direitos de água o tempo inteiro, de esgoto, comunidades urbanas ainda não consolidadas e, portanto, precárias, informais, né? E população em situação de rua, né? Acho que foi muito acertado, acho que permitiu ter uma imersão e uma visão, né? E acho que, indo aqui para o final, acho que eu já estou bem no meu tempo, mas aí também dá para a gente poder debater mais, eu acho que a gente teve a oportunidade ali de se aproximar muito da questão, isso foi muito interessante, que acho que começou com todo mundo pensando já, tecnologicamente como é que a gente resolve e tal, e à medida que foi passando a semana, foi se entendendo quão mais embaixo era o problema, né? Acho que não impediu ter propostas mais para tecnológicas e tal, mas foi muito interessante como a questão do direito humano, da luta por direitos, da construção coletiva inclusiva, como ela entrou, né, nas propostas, né? Eu lembro especialmente da água de beber, água de lavar e água de brincar, ficou muito marcado para mim. Enfim, foi uma experiência bastante rica, espero que a gente possa repetir ela em outras oportunidades, outros cenários, né? Estamos aqui disponíveis por parte do Instituto, e acho que eu paro por aqui para deixar os colegas falarem e aí a gente debate mais. Muito obrigada, Marúcia, pelo relato. Agora, pensei, de repente, a Maria Lúcia, seguindo, então, esse assunto sobre política pública, sobre, né, a luta construções coletivas, as construções coletivas, segurança hídrica, que a Marúcia estava falando. A Maria Lúcia, então, falar sobre a importância da luta comunitária pelo acesso aos direitos e a tua experiência na participação no laboratório também. E poderia ser uns 15 minutinhos também, mas eu te aviso se estiver chegando perto. Assim, primeiro, sou Maria Lúcia, estou em Teresina, Piauí. Primeiro, eu quero saudar aos orixás do dia, nossa mãe Assã, hoje é quarta-feira, e nosso pai Xangô, que são dois orixás muito fortes, que nos orientam, o nosso ori para a nossa luta aqui na Terra e a nossa missão enquanto pessoa que está aqui de passagem. Eu quero saudar também as que vieram antes, né, as que ajudaram a construir com a sua força, com a sua existência, com seu corpo, com sua luta, toda a riqueza que tem nesse país. Dizer que eu fiquei muito feliz de participar, foi uma experiência muito boa,
haja vista que aqui, e isso também fortaleceu muito a nossa luta aqui. Nós aqui somos uma cidade ainda muito provinciana, que traz ainda na sua história a troca de favores, o coronelismo, esse provincianismo que faz parte da história do Brasil, né? E nas capitais nordestinas, isso não é diferente. E quando se trata de nós, mulheres e homens negros e negras, que somos pessoas pós-abolidas, haja vista que nós temos 132 anos de pseudo-libertação, né, que dizem que a gente foi, que uma princesa nos libertou, que isso não é mentira, a liberdade foi nós que conquistamos, contra 300 e poucos anos, né, então, assim, eu acredito que a nossa luta e a nossa liberdade, a gente está em processo de conquista, né, eu como mulher negra, tenho dito que a luta, para mim, ela faz parte da minha existência. Digo que viver, estar vivo é um ato político, e que se a gente não discutir essas coisas, a gente não avança. Dizer que a gente não pode discutir política, isso é mentira. A política a gente tem que discutir ela sim, porque nós estarmos vivos é um ato político. E participar do laboratório, ele trouxe para mim muitas experiências, porque assim, eu não conhecia vocês, são pessoas totalmente, assim, nós somos de realidade diferente, o Miguel da África, né, que eu acredito que apesar de ser de outro país, foi o que se aproximou mais, assim, da minha realidade, porque quando a gente tem, nós que somos pessoas pretas, né, em qualquer lugar que a gente esteja, sendo doutor ou doutora, a questão da nossa cor, da nossa história, ela vai dizer muito, né, sobre como a sociedade nos trata. Então, participar do laboratório foi uma experiência rica, que acredito que foi grandiosa tanto para mim quanto para vocês, porque o que a gente tem discutido nas comunidades é que o nosso saber, ele é um saber que importa, e é um saber que não é popular, é um saber que para nós é ciência. Eu digo que observo o que acontece dentro dos terreiros e como se comporta toda a aprendizagem que a gente tem, a nossa mãe, os nossos guias espirituais, tem toda uma experiência de observação, de estudo, para eles poderem fazer uma cura, orientar um banho, um chá, né, uma cura prânica, uma terapia holística. Então, isso para nós é ciência também, né? Embora a academia não reconheça isso, até mesmo porque eles não reconhecem, porque sabem que são essas vivências, essa ciência que nos mantém vivas e vivos. Então, eles tentam nos tirar isso, porque faz parte do processo escravocrata capitalista de querer tirar aquilo que a gente tem para nos enfraquecer, porque esse é o processo, né? Quando você tira a cultura de uma pessoa, você enfraquece ela, mas nós somos muito fortes. E participar do laboratório foi essa experiência muito gratificante, porque acreditamos que a gente precisa estar com a academia, discutir com a academia, trocar essa experiência, porque acreditamos que a comunidade, ela tem muito a ensinar, Eu, como digo que sou aluna de Paulo Freire, precisa que a academia, ela tenha essa empatia, porque ao mesmo tempo que a comunidade tem muito a ensinar, a comunidade ela é muito diversa, e existem muitas contradições dentro da comunidade, muitas contradições. Eu até digo que uma dessas contradições fez com que a gente hoje estivesse passando por esse processo de negação de direito e de um avanço da extrema-direita no nosso país, porque é justamente isso que a extrema-direita faz, ela aproveita essa contradição e usa um processo de religião neopentecostal, radical, e que aproveita isso, que as pessoas já estão sofridas, e aí eles aproveitam isso para dizer, Deus, você sofre porque Deus quer que você sofra. E a gente sabe que não é isso. Deus não quer que a gente sofra, porque nós nascemos para ser feliz. O ser humano não nasceu para ser infeliz. A gente sabe que passa por dificuldade, mas essa dificuldade que a gente passa e esse sofrimento também faz parte de um processo escravocrata, capitalista, que quer negar a nossa existência. Então, a experiência com o Laboratório Cidadão foi enriquecedora para mim,
porque nós estávamos passando, nossa comunidade, ela passa por um processo de desapropriação involuntária, e dentro desse processo, com a pandemia, as coisas aceleraram, a gente, ao invés da gente ter tido a assistência, né, nós moramos numa comunidade da Zona Norte de Teresina, que é onde está recebendo uma força do capital internacional do Banco Mundial, uma força do capital muito grande, e é onde a gente não tem acesso a esses recursos. Então, o que a gente recebeu no tempo da pandemia foi justamente a pressão desse capital para que a gente desocupasse as coisas, né? Dentro daquele discurso que o secretário do governo fala, vamos aproveitar a pandemia para deixar a boiada, para passar a boiada. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com a gente em Teresina, né? A gente não estava tendo direito aos testes, direito à medicação, e a questão da água, porque a água na nossa comunidade, nós moramos, Teresina é uma cidade que ela é cercada por 2 rios, o rio Parnaíba e o rio Puti. Só que, como a Lúcia fala, né, o que acontece? Os nossos rios aqui em Teresina, eles são usados para despejar esgotos, as lagoas, não há um processo de convívio. O que esse capital faz é negar a nossa existência e dizer que a gente é que polui os rios, que polui as lagoas, sendo que a gente, nesse processo de resistência, a gente é que preserva esse meio ambiente, porque nós é que reflorestamos as margens do rio, a gente é que luta para que o esgoto não caia dentro do rio, que faz as denúncias, a gente é que luta porque aqui existe uma divisão social muito grande. Nós moramos na Zona Norte e tem a Zona Leste. A Zona Leste é a parte rica, onde passa o rio Puti. E a Norte é onde passa o rio Parnaíba. A Zona Norte, onde passa o rio Parnaíba, é onde está mais bonita, onde tem verde, justamente porque a gente tem tido esse cuidado do reflorestamento, a gente tem tido esse cuidado com toda a fauna e toda a flora que existe ali. Então, onde a gente reflorestou, está lindo, não tem as coroas. A gente luta também contra o processo de dragas que tem assoreado as margens do rio. E aí, o que agora está acontecendo? As pessoas que têm dinheiro, porque quem tem jet ski aqui na nossa cidade é quem é rico, né? Acredito que no Brasil. E aí, assim, eles vêm aproveitar a parte que está muito bonita para brincar no seu jet ski. E isso tem sido para nós um desafio, porque ao mesmo tempo que o jet ski, a marola do jet ski assoreia as margens do rio, os pescadores eles não podem pescar. Aí derruba as margens, a areia. Então, assim, tem passado por esses processos terríveis durante a pandemia, e quando eu encontrei vocês, ficou aquela coisa, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E foi muito importante a presença do Miguel, porque o Miguel, como pedagogo, ele disse, é importante a metodologia, e essa metodologia é entender que a comunidade ela tem seu saber, e esse saber, que é um saber ancestral, ele tem, de certa forma, que ser levado em conta, porque é isso que, na maioria das vezes, acontece, eu acredito que não é só aqui no Piauí, mas no Brasil. Os lugares onde estão mais bonitos são onde existem as populações tradicionais. E essas populações tradicionais, ela tem esse convívio, porque para nós que somos comunidade tradicional, a natureza, ela fala. E nós somos natureza. E ela diz como é que ela está se comportando, e a gente observa isso e tem esse cuidado de preservar. Então, quando a gente estava no laboratório, houve aquela conflito de ideias, sim, mas o que a gente vai fazer? E aí achava muito importante a fala do Miguel, a comunidade tem a resposta, e eu digo que é muito parecida às nossas realidades, porque a comunidade ela tem a resposta, e a academia tem que entender que a comunidade tem a resposta, e não é à toa que o grande capital ele tem estado presente nessas comunidades, porque o que acontece, o que a gente vê, parte da minha comunidade, é que existe esse processo de exploração, como aconteceu aqui na Curva São Paulo, que fizeram um balneário, cimentaram, e hoje está lá, ninguém está não lugar. E do mesmo jeito que eles estão tentando fazer na nossa comunidade. E a gente tem colocado essas questões onde a gente tem dito, gente, não dá certo. Então, o que a gente propõe? É que vocês ouçam, porque
o que está acontecendo comigo, o que acontece na comunidade, o que acontece no Brasil, é que esses projetos que vêm de cima para baixo, sem reconhecer e sem ouvir a comunidade, são projetos que, a curto prazo, eles me afetam e afetam a comunidade, mas a longo prazo ele vai afetar vocês que estão aí, né? O Miguel que está na África, porque a Terra, nós somos uma célula, e a gente tem que pensar dessa forma, isso é ancestral, né? O que acontece comigo, e aí falando, eu até pensei aqui, o Brau, né, músico, então acredito que por isso que ele tem essa sensibilidade, porque é preciso o artista ele tem essa sensibilidade de compreender que se a gente não se unir e se a gente não colocar o pé no chão, como diz os Preto Velho, que é o melhor lugar que tem para a gente estar, porque o chão é o melhor lugar que tem para a gente estar, porque se a gente cair é mais fácil de se levantar, a gente não caminha, a gente não vai para frente. Então, é importante que se pense esses processos, mas ouvindo a comunidade, ouvindo a comunidade. Aqui mesmo na nossa cidade, a gente está passando por um processo horrível. Quando chega setembro, outubro e novembro, é um calor insuportável, justamente por conta desse desmatamento, por conta desse progresso que não leva em conta a questão da mulher negra, do vazanteiro, do indígena, que tem um modo de lidar com a terra sem agredir a natureza. Então, é necessário que o grande capital, a academia, os técnicos compreendam isso, porque se não compreender isso, a gente avança para um processo muito, muito ruim. Aqui a gente tem... a gente poderia aproveitar nossas lagoas, a gente poderia aproveitar mais os nossos rios, mas esse processo de progresso, sem conversar com a comunidade, tem trazido problemas e problemas sérios. O tempo do calor é um tempo muito forte, a gente praticamente não aguenta, eu saio com um chapéu muito grande, fio solar, camisa de manga, e nas chuvas aqui na Zona Leste, a Zona Leste fica alagada, porque lá eles aterraram todas as lagoas. Gente, aqui foi construído uma igreja universal, um templo da igreja universal milionário, e aterraram a lagoa. E o shopping também, os 2 shoppings daqui, os empreendimentos mais ricos, foram construídos aterrando lagoa, né? E aí lá fica, quando dá uma chuva, na hora que chove fica tudo debaixo d'água, os carros ficam debaixo d'água. E na nossa Zona Norte, onde a gente tem as lagoas, que são os braços do rio, que a gente tem lutado para que eles não aterrem, é um lugar onde a gente não alaga. Por quê? Porque as lagoas são os braços do rio e a água corre para isso. Então, houve muitos conflitos no laboratório, mas esse conflito, como diz Paulo Freire, é necessário que se problematize para que a gente possa avançar. Eu colocava isso no laboratório, e aí tinha as nossas colegas do laboratório, mas assim, mas como é que a gente vai trabalhar a realidade da Maria Lúcia? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai transformar isso numa metodologia? A Maria Lúcia está lá no Piauí, como é que a gente vai trabalhar essa realidade dela aqui dentro desse laboratório? Aí o Miguel entrava e dizia, olha, a comunidade tem a resposta, e as comunidades, elas são parecidas. E somos parecidas, sim, porque nós somos de uma raiz ancestral africana e indígena. Então, o que acontece comigo hoje aqui no Piauí é o que está acontecendo com a Sara em Recife. Inclusive, quero mandar um abraço para a Sara lá em Recife, em Caranguejo Tabaiaras, que é uma mulher que eu admiro muito. É o que acontece com minha companheira Eliette, lá na Bahia, também, que é outra que enfrenta esse progresso acelerado, esse progresso de negação de direitos, que não leva em conta a ancestralidade e o conhecimento do povo. Como a Lúcia falava, nós temos um potencial hídrico muito grande, mas não temos acesso a esse potencial hídrico. E acredito que de agora para frente, se não houver, mas vai haver muitos conflitos por conta dessa questão da água. E quem vai estar na ponta para estar sendo, que já está sendo negado, são a classe trabalhadora, o povo negro e o povo indígena. E é justamente esse povo que tem essa relação
de cuidado com o meio ambiente. Então, participar do laboratório, para mim, nesse momento, foi até confortante, porque a gente estava passando por todas essas necessidades aqui na Teresina, Piauí, e eu consegui reverberar isso para fora. E aí também colocava aqui nas minhas redes sociais, e aí o povo dizia, olha, está se organizando com o pessoal de fora. E é assim que a gente tem feito, também com o Cosme, que é de São Paulo, porque a gente, e um pessoal aqui da América Latina, porque a gente acredita que se a gente não tiver juntos, né, e não construir, né, o povo preto, indígena, com os acadêmicos, com os artistas, com quem tem sensibilidade e com quem se considera também natureza, a gente, né, a curto prazo, a gente aqui está sofrendo, mas a longo prazo, isso aí também chega, né, em cada um de vocês. Então, participar do laboratório, para mim, foi uma experiência muito rica e muito gratificante, no sentido de que eu aprendi muito, mas acredito que também passei alguma coisa, né? Também consegui passar alguma experiência para quem estava comigo nesse laboratório. O fato é esse que vocês me convidaram para estar aqui hoje. E acredito que é nessa perspectiva que a gente tem que caminhar, nessa perspectiva de que a gente tem que se despir dessas amarras acadêmicas, do que a gente, daquilo que a gente, que muita coisa não serve, né, na academia, e se despir disso, desse conhecimento eurocêntrico, desse conhecimento branco, e começar a absorver outro tipo de conhecimento, absorver o conhecimento do trabalhador, da trabalhadora, dos indígenas, das comunidades, porque essas comunidades, elas sabem como resolver os problemas. Haja vista mesmo que durante a pandemia, mesmo aqui, né, a gente com essa parceria que fez com a Sala de Recife, com a Eliette, algumas parcerias aqui, a gente foi que conseguiu um recurso aonde veio umas pias que a gente instalou, a gente conseguiu também com essa parceria, conseguiu cestas básicas para ajudar as nossas companheiras que estavam doentes, e elas já muito idosas. Também a própria Universidade de Recife fazia podcast falando de como a gente poderia tá ajudando as outras pessoas e as companheiras negras na comunidade. Esse podcast a gente replicava nos grupos da comunidade, para que a gente não abandonasse as nossas companheiras e os nossos companheiros durante esse processo de pandemia, porque durante esse processo de pandemia foi onde a gente viu as vísceras do capitalismo escravocrata de fora, né? Foi onde a gente viu isso. E aí a gente começou a pensar mesmo e sentir que existem corpos que são ali para ser mortos, que são os nossos. Então, foi nessa perspectiva também de denúncia que eu participei do Laboratório Cidadã, mas também na perspectiva de construir conhecimento junto com vocês. Foi muito gratificante para mim e espero que a gente possa, né, dar continuidade a esse processo, mesmo que virtual. Espero que a gente possa fazer um atravessamento de tudo que a gente fala na construção da compreensão do país que a gente quer, da sociedade que a gente quer, porque como ela está, a gente sofre, quem está na ponta, mas quem está também lá na academia, quem está também dentro dos seus apartamentos também sofre, né? Pelo menos a gente sente que seja desse jeito. Aqui mesmo em Teresina, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação ao acesso a esses profissionais, porque, historicamente, essa profissão de arquitetos e engenheiros, elas vêm de uma elite que pensa que não é uma profissão, uma ciência para ser compartilhada com a classe trabalhadora, é uma ciência que é para construir prédiozinhos, cadeirinhas, como a arquiteta daqui fala, né? Coisinhas para a classe, né, dominante e que tem o poder. E não é assim, gente. As coisas não acontecem desse jeito. O conhecimento ele tem que ser disseminado justamente na base, porque se a gente tem um avanço nas políticas,
né? Esse avanço ele vem a partir da década de 80, quando existia aquelas reuniões que a gente fazia na base, apoiada, né, pela igreja, que era a teoria da libertação, que trazia um método do Paulo Freire, que fez com que a gente tivesse um certo progresso durante um período agora do Brasil, né, que retrocedeu drasticamente e que a gente não pode voltar atrás. Então, esses momentos, eles servem para o nosso fortalecimento, porque a gente não pode retroceder, porque se a gente não se juntar em momentos como esse, para estar dizendo que a gente não quer isso para nós, a coisa vai ficar muito pior, porque a gente tem um presidente que abre a boca e diz que o caboclo é que toca fogo na mata. Que conversa é essa? Esse caboclo não toca fogo na mata, caboclo ele cuida da mata, porque ele sabe que precisa da mata. É a mesma coisa do vazanteiro da comunidade. Ele não vai jogar agrotóxico na vazante dele, porque ele sabe que aquele agrotóxico vai para dentro da água, que depois ele precisa daquela água. Ele precisa comer aquele peixe. Então, a gente tem que se fortalecer nessas instâncias, de combater mesmo o micro. Eu não posso lutar contra o racismo, eu não posso lutar contra a destruição da Amazônia, mas eu posso lutar, e com o apoio que eu tive de vocês, o conhecimento, a troca, dentro da minha comunidade. Eu posso começar essa célula dentro da comunidade dizendo que nós não aceitamos esse progresso como ele vem, um progresso que não escuta. E aí, assim, tem uma professora que eu gosto muito dela aqui, que é a professora Sueli, que ela diz, que eu digo, professora, eu não sou contra o progresso. E ela já está dizendo, Lúcia, pois eu sou contra o progresso mesmo, porque um progresso que não respeita as comunidades tradicionais não serve de jeito nenhum. Então, é nessa perspectiva. E só para encerrar o que eu estou falando, não sei como é que está meu tempo, agora mesmo na comunidade, a gente está passando por um processo muito difícil, né? A gente está passando por um processo político agora, de ter um grupo político que governa Teresina aqui há mais de 40 anos, inclusive esse grupo político, ele estava presente na dizimação dos índios, quando foi para construir Teresina, tinha raiz já da família Silveira dentro desse grupo, e agora ele está disputando. E a gente pensava, não, agora eles vão dar um sossego para nós, porque está na política. Piorou. O trânsito onde a gente mora piorou. Tem a questão dos jet skis. Eles cortaram a luz das pessoas pobres, porque as pessoas ficaram sem emprego, ficaram sem ter como ganhar o pão de cada dia. Eles cortaram a luz das pessoas. Tem umas companheiras nossas que moram debaixo de uma lona na comunidade, eles foram lá para tirar essas companheiras. Então, a gente, ao invés, só para encerrar, nesse momento, e é importante que a academia compreenda isso, e é por isso que eu digo que agradeço de estar com vocês, porque aqui é mais difícil esse processo, quando era para a gente estar usufruindo de tudo que a nossa ancestralidade ajudou a construir nesse país, a gente está se defendendo para não morrer. Vejam se pode uma coisa dessa. Então, é importante esse momento com vocês. Para mim, foi muito gratificante. Eu aprendi muito. Eu não escrevo, porque eu vou falar, porque eu falo da minha vivência, né? Mas acredito que também contribuí e agradeço por ter participado junto com vocês. Muito obrigada, Maria Lúcia. Muito necessário esse teu relato. Eu queria lembrar o pessoal, então, que quem quiser fazer perguntas aqui para os participantes, mandar aqui pelo chat, que depois a gente repassa. E seguindo nesse tema, então, que a Maria Lúcia estava, e sobre essa questão das soluções locais e de ouvir as comunidades locais, né, que têm as respostas, queria pedir, então, para o Miguel falar um pouco sobre a situação de abastecimento de água no Brasil e em Moçambique, né, as diferenças e semelhanças também dessas comunidades, e também sobre a tua participação no laboratório. Tá desligado o teu microfone ainda. Pronto, agora está, né? Agora tá. Boa noite a todos. Primeiramente, as pessoas que estão aqui a fazer parte do debate, né? Falando da nossa mesa. E eu sou Miguel, como já tinham feito aí a apresentação, não vou fazer mais apresentação e simplesmente falar um pouco daquilo que eu gosto de trabalhar, que é a questão do urbanismo participativo, né?
ou seja, a questão da participação popular nas políticas urbanas, né? E isso concretamente na cidade de Nampula, que é no norte de Moçambique, onde eu moro e nasci. E vocês sabem que Moçambique é um país ainda novo naquilo que é a democracia, e quando se fala da participação popular parece algo que ainda seja tabu. Não que seja tabu, mas é como se fosse algo tão bem novo. Vocês vejam que o Brasil já está há vários anos na questão da democracia, mas ainda a questão da participação popular nas políticas públicas, ou seja, urbanas, ainda é um problema, né? E é isso que eu gosto de trabalhar lá em Moçambique, tentar encontrar meios, ou seja, trabalhar sobre os mecanismos, sobre os instrumentos de participação popular nas políticas urbanas, né? Só que daí, nesse meu percurso, e olhando para aquilo que é a minha tese e o que eu vou trabalhando lá e a minha perspectiva ainda para o futuro, eu começo também a olhar a questão da água, né? Que se eu estou a trabalhar a questão da participação popular nas políticas públicas, que isso seria uma espécie de direito à cidade, então a água está lá, né? E aí eu comecei a questionar sobre vários projetos ligados à água em Moçambique, né? Há mais de 20 anos e tal, que estão lá implantados, mas que na verdade o povo ainda continua a ter problemas do acesso à água. E aí eu fui fazendo indagações, algumas aí por aí, e eu acabei também engrenando nessa questão da como a gente envolver a comunidade também nessa questão de gestão, né, da água a nível das cidades, rural, tanto onde quer que seja. Mas a verdade é que como é que a gente pode trazer a comunidade também na gestão da água? Porque, como eu estava aqui a dizer, por que surge essa minha ligação? Porque já estamos aí há mais de 15, 20 anos com ONGs que estão a fazer trabalhos sérios mesmo, mas que, na minha ótica, não estão a envolver a comunidade como deve ser. E como resposta disso, nós temos vários projetos que, na minha ótica, entre aspas, sem querer tirar mérito do trabalho que eles estão a fazer, acabam não sendo sustentáveis, né? Porque eu ainda penso e eu acredito que são projetos que foram concebidos de forma exterior, não da comunidade, né? E aí você percebe isso. Por exemplo, a solução que tem sido mais na questão do acesso à água em Moçambique, ou em particular em Nampula, é criar furos de águas, né, que são fontenárias. E isso é feito tudo por pessoas externas, pessoas que vêm de fora do país para trabalhar naquilo. E 2, 3, 4, 5, 6 meses, ou um ano, as fontenárias avariam, estragam-se, né? E aí voltamos de novo para o problema da água. E aí essas foram minhas questões, mas até que ponto vocês dizem que envolvem a comunidade e a comunidade ainda não se apodera desse processo de gestão de água, né, nas comunidades? E aí fui trabalhando no sentido de criar uma espécie de associação, eu e meu amigo e colega Henrique, também moçambicano, que está aqui no Brasil a estudar comigo. A gente está aí no processo de institucionalização do Observatório da cidade de Nampula, né? A gente criou, já está a trabalhar nesse sentido, né? E aí a gente tenta ver como é que a gente pode trazer a comunidade, trazer o político, trazer a universidade, junto com a comunidade, pensarmos como é que a gente pode resolver algo. Porque como a Maria estava aqui a dizer, nós também disseram, a gente não pode ignorar, e o Brown também falou, a gente não pode ignorar essa sabedoria popular. A solução está ali. Então a minha guerra, nesse processo daquilo que eu tenho estado a trabalhar, é justamente encontrar como a gente articular esses movimentos que a gente ainda não tem tanto lá, para juntos buscarmos soluções na comunidade. E aí, associado a essa questão da água também, com minhas indagações por aí em diante, eu e o meu colega Henrique, a gente vai se questionando sempre nessa perspectiva de como participar. E a gente já busca a mulher, né? A mulher que é um tema que eu também tenho estado a trabalhar agora com vários parceiros, no sentido de pegar o gênero, a água e a tecnologia, porque sabemos que a mulher é a mais sacrificada neste processo de busca do acesso à água. Então, também é uma área que eu também estou a tentar investir atualmente, porque ela é a mais sacrificada. E se a gente está a dizer que a mulher é a mais sacrificada, olhando para a realidade moçambicana, que você tem que ficar
6 horas de tempo a 8 horas de tempo para ir buscar água e voltar. Então, você está a privar a mulher de fazer outras coisas, como trabalhar, ir à escola. Então, eu já tento agora buscar também essa nova área para poder explorar a nível da cidade de Nampula, né? Então, em termos daquilo que é a minha atuação, minhas perspectivas são justamente esta. Então, aqui na minha tese é simplesmente estudar a participação popular nessas políticas públicas a nível da cidade de Nampula. E muita coisa aqui que eu poderia estar a repetir, a Maria acabou falando, Brown e a Marúcia. Então, vou tentar passar aqui para aquilo que é um pouco das diferenças e as semelhanças que podemos encontrar na questão do acesso à água, tanto no Brasil como em Moçambique, né? E vou dizer que as diferenças que eu vou aqui apresentar não são diferenças que partiram de grandes estudos, não. Mas sim, são questões que eu vivi e eu observei, né? E me dá a propriedade de eu poder trazer um pouco daquilo que eu acho que são as diferenças e as semelhanças, né? E se formos a ver, as diferenças são tantas, mas eu vou tocar aqui alguns 3 ou 4 pontos relacionados à diferença. Primeiro é que, como nós sabemos, o Brasil, Marúcia acabou dizendo aí, é um país continental. Aí a gente já encontra aqui logo a primeira diferença. Estamos a falar de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e Moçambique está com 29 milhões de habitantes. Então, em termos daquilo que é a cobertura, né, o Brasil acaba tendo mais, porque já está, parece, se não estou em erro, me corrijam, mais de 90% da população já tem acesso à água potável, ou seja, tratada ou em condições, né? E em Moçambique a gente ainda está com 41%, segundo o último censo do Instituto Nacional de Estatística, é de 40%, né? Então significa que mais de 50% da população ainda não tem acesso à água. O Brasil ainda tem problema. Tem desafios, sim, tem, mas que avançou muito em termos de trazer esse acesso à água às comunidades. Em relação a Moçambique, avançou bastante, né? E como estava aqui a dizer, nós estamos com mais de 50% sem acesso e vocês estão aqui com quase 90 e tal por cento, né? E a outra diferença também diz respeito ao nível de cobertura, né? Da água que vocês conseguem colocar nos centros urbanos. Eu tive a oportunidade cá no Brasil, nos anos que estou a viver nos centros urbanos, e em Moçambique também tive essa oportunidade. Vocês conseguem, pelo menos, nos centros urbanos, distribuir em termos de 24 horas por dia acesso à água, né? Em Moçambique, mesmo nas principais cidades, a gente ainda tem um problema de distribuição a 24 horas de acesso à água. Eu já vivi uma situação no meu prédio que fiquei, e isso é normal, a gente fica, tipo assim, 3, 4 dias, às vezes 2 semanas sem ter água no prédio, e as pessoas olham isso como se fosse algo normal, e a fatura chega e a gente paga. No Brasil é um pouco diferente, nos centros urbanos acaba tendo mais abastecimento de água 24 horas por dia, né? Digamos isso, essa é uma das diferenças que eu também sinto, né? E a outra questão é que, como podemos ver aqui a Maria Lúcia, né, ela esteve aqui a mostrar que ela é militante nessa questão do direito à cidade e olhando para várias questões. Nós ainda precisamos trabalhar muito nessa consciencialização, do modo que o povo pense um pouco naquilo que é o seu direito. É seu direito, não é um favor, né? No Brasil, penso eu, né, e daquilo que eu vivo, que as pessoas avançaram muito nessa consciencialização. As pessoas sabem que não, a água é meu direito, a gente tem que lutar para ter esse direito, por exemplo, né? Nós ainda estamos um pouco lentos nessa perspectiva, tanto é que eu estou dizendo aqui que eu estou a investir muito nessa questão do direito à cidade lá, justamente para consciencializar o povo, dizer que a água é um bem e é um direito nosso. Não é esperar o político para trazer aqui a água, não. Eles têm que trazer como obrigação dele, não como um favor ou troca pelo voto, né? Embora no Brasil também tem situações de gênero. E aí, essa é uma das grandes diferenças que eu consigo encontrar entre o Brasil nessa luta do acesso à água. As pessoas lutam, brigam, né? Embora com várias dificuldades que Maria acabou dizendo, mas lutam. Isso aqui é o mais importante, as pessoas lutam para buscar esse direito. O
o pessoal lá ainda está muito lento, né? A gente pensa que quando nos trazem água estamos a fazer um favor, né? E a outra questão, a Maurício acabou falando aqui, que não é só o acesso à água, mas é a água de qualidade, né? A água de qualidade. Nós estamos ainda preocupados com o acesso à água. Eu, pessoalmente, às vezes me questiono quando é que a gente vai começar a trabalhar com laboratórios do gênero como o Conecta Lab, na universidade, né? Trazer aqui cursos, trazer pesquisas ligadas à qualidade da água, né? Eu acredito que ainda é cedo e nós também estamos ainda pouco independentes, mas já é hora da gente começar a trabalhar na qualidade da água, né? Não só no acesso. E como resposta disso, vocês vão perceber que o maior caso de doenças que os centros de saúde recebem são doenças provocadas pela água maltratada, né? Então, essa é outra diferença que eu percebo que o Brasil já está a trabalhar nessa questão da qualidade da água, né? Então, essas são pequenas diferenças que eu encontro. Não vou falar de muito e tal. Agora, olhando para as semelhanças, vou trazer aqui 4 pontos que eu acho que a realidade em termos de acesso à água no Brasil é igual à de Moçambique. Primeiro é a questão das pessoas que mais sofrem com essa luta do acesso à água, que são as mulheres, que eu já tinha avançado lá, né? Eu pude ir aqui para algumas zonas do sertão, acho que no município de Pesqueira, se não estou em erro, e quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado, eu disse, nossa, eu estou em Moçambique, eu estou na África, o que é que se passa aqui? Um colega até perguntou, mas Miguel, o que é que se passa? Eu disse, não, eu estou a me ver em Moçambique. Porque lá eu consegui perceber que as pessoas que mais são sacrificadas com a questão da água são as mulheres e até as crianças, né? E aí, essa é uma realidade que Moçambique também não é diferente. As mulheres são as mais sacrificadas neste processo de busca. E eu até brincava com um amigo e dizia, nós estamos a ser contraditórios quando dizemos que queremos igualdade do gênero, né? Você está a trazer política de igualdade do gênero, mas você não trabalha numa questão que é o problema, que coloca essa mulher privada, né? De trabalhar, de ir à educação, de tal, progredir. Então, esta é uma semelhança. A outra questão é que as distâncias nas zonas rurais para você ter acesso à água não são poucas, né? Eu vi e fiquei até assim um pouco emocionado, arrepiado, quando diz que eu percorri 4 horas de tempo. A comunidade lá, alguns relatos diziam que eu percorri 4 horas de tempo para ir buscar 20 litros de água. Poxa, você está a dizer que essa distância aqui é uma distância que você, se você anda e vai a pé, é um sofrimento, né? E na África, e em particular em Moçambique, também não é diferente. Se calhar até a gente ainda percorre mais, mas que é uma semelhança bem próxima do que o Brasil vive, né? E tem gente que ainda que não acredita que no Brasil tem esse tipo de situação. Eu tive que mandar fotos até para meus familiares, dizer, olhem para aquilo que vocês dizem que o Brasil é, mas vejam aqui, eu estou no Brasil e estou a viver esse momento. Então, existem essas semelhanças da distância para você ter o acesso à água. E a guerra das comunidades, né? Que as comunidades precisam se engajar mais, né? No sentido de estarem organizados, né, para poder lutar por esse direito, né? Sinto que há uma organização sim no Brasil, mas eu acho que ainda precisa haver uma maior organização, de modo que quanto mais estivermos juntos a gente busca esse direito, né? E em Moçambique também temos esse problema de desorganização, podemos assim dizer entre aspas, né? E a outra questão é que, tanto no Brasil como em Moçambique, os mais sacrificados também, falando já agora do centro urbano, são as periferias, né? As periferias têm esse problema de acesso à água e em Moçambique até você consegue ver uma distância entre o centro urbano e você atravessa uma estrada, já está na periferia. Ele não tem água, mas atravessar, você encontra um prédio com água 24/24 horas. Mas basta saltar a estrada, você percebe que aquele indivíduo fica 3, 4, 5, 6 dias, uma semana sem acesso à água.
tanto em Moçambique como no Brasil, essa realidade é notável, né? É notável. Se vocês estão aqui também podem dizer se eu estiver um pouco equivocado, mas são pessoas que de facto são sacrificadas, né? E noutra questão são as zonas rurais, sem dúvida, né? Que são as mais sacrificadas nessa questão do acesso à água, tanto em Moçambique como no Brasil. Pronto, não vamos prolongar muito em termos de semelhanças. Agora quero falar um pouco da experiência do Conecta Labo, que para mim eu pensei assim, vou participar, é mais uma experiência, né? Mas foi mais do que uma experiência, como Maria Lúcia acabou de dizer. No meu grupo eu era o único educador social, o resto do pessoal lá era, por exemplo, arquiteto, engenheiro e tal, por aí. E aí eu, como já estou habituado nesta lógica, que eu não consigo pensar nada, não consigo, isso é sério, pensar nada que seja para a comunidade sem eu trazer a comunidade a pensar comigo. Eu não consigo. E aí eu batia muito essa tecla no meu grupo, né? E o grupo é tão inteligente que trazia lá soluções brilhantes, técnicas e tal, e que eu até acabei aprendendo, mas eu sempre, alguma coisa me dizia, a gente tem que pensar numa coisa para a comunidade, porque eu não me sentiria bem levar uma solução para a comunidade, né? Eu já estou, digamos assim, já estou fatigado com esse tipo de situações em Moçambique, que projetos, ONGs que estão lá, vêm já com projetos concebidos fora do país e chega lá, a coisa não dá certo, e depois começam aí a culpar, a comunidade não colabora. Como não colabora? Se você já trouxe um projeto concebido de fora, experimente você sentar com a comunidade, trazer ferramentas, trazer bases, para ela mesma trazer solução, ver se o projeto não vai surtir efeito. E aí essa minha experiência eu trouxe para o grupo, né? Não estou dizendo que eu acabei monopolizando o conhecimento, mas eu estava a tentar alertar aos colegas que essas soluções são todas bem-vindas, mas lembrem-se que nós estamos a procurar uma solução para a comunidade. E aí eu vi a veia do arquiteto, a veia do engenheiro, a veia social que às vezes não aparece quando ela não consegue enxergar. Então esse laboratório, de forma resumida, veio trazer essa visão aos arquitetos, aos engenheiros e várias áreas que é preciso a gente ser mais, para além daquilo que a gente aprendeu na academia, procurar ser mais social e ser mais terra a terra, porque a universidade nem sempre nos dá bases para que a gente consiga trabalhar. E, como prova disso, nós vimos no grupo que a gente estava perdido. Maria, acho que você recorda que o grupo estava perdido, já não sabemos o que fazer. Eu dizia, calma, a construção do conhecimento é assim, é natural, esse vai e vem, vai e vem. E é bom porque você já começa a duvidar se de facto o que você está a pensar vai resolver o problema da comunidade ou não. Porque às vezes quando a gente faz de forma tecnocrática, ou seja, de forma sábia, se queremos assim dizer, né? A gente não tem esse receio de ter o cuidado de pensar mais naquilo que é o social e na comunidade onde a gente vai intervir. E aí eu vi que os meus colegas, de facto, são inteligentes e têm soluções brilhantes para trabalhar nessa perspectiva de capitalizar aquilo que é o conhecimento da comunidade, para ela mesma, a comunidade, identificar seu problema, identificar as soluções, e ela mesma ir à procura de financiamento, se for o caso, de recursos, se for o caso, para que ela seja autônoma, não é? Porque tem que acabar esse panorama de que a comunidade sempre tem que depender, sei lá, do político, de outras empresas. Não, a ideia é essa, capitalizar o conhecimento da comunidade para que ela seja autônoma. E se assim a gente fizer, nós vamos perceber que o mundo vai andar bem. E eu acho que o Conecta Lab está de parabéns, porque a vossa equipe, eu até questionava, como é que vocês conseguiram montar uma equipe que ia criar confusão na cabeça das pessoas e que isso fosse um processo da construção de conhecimento. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa tem que surgir mais, e se possível, já agora o meu pedido é que seja tipo assim, 2 vezes por ano, já era bom, porque tem muita gente que precisa entrar nesse tipo de laboratório. Tanto é que eu e o meu colega Henrique já estamos pensando num laboratório desse para levar para Moçambique, porque precisamos tirar o pessoal da academia
justamente para a comunidade, não é? E Maria já falou, e os outros falaram que é preciso que romper essa diferença entre a academia e a comunidade, né? Então, por mim, eu agradeço bastante a oportunidade que o Conecta Lab trouxe para que eu pudesse participar do laboratório, e eu estou ainda querendo participar mais ainda nesse laboratório, quantas vezes puder, e ainda fazer parte se tiver uma oportunidade de trabalhar com a comunidade, né? Então, eu acho que paro por aqui. Qualquer coisa, eu estou disponível para poder fazer alguns comentários, questões, por aí em diante. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel, por tua apresentação, teu relato. Ainda não temos perguntas. A Paula e o Brown agora podem, de repente, apresentar, então, os resultados do Guia Conecta Lab. Não temos perguntas ainda, mas tem um comentário aqui em especial para Maria Lúcia. Maria Lúcia é uma mulher de grande sabedoria e conhecimento experiencial, popular e ancestral. Carrega consigo as marcas da luta pelo direito à cidade e à vida. Especialmente para Maria Lúcia. Paula e Brown, então, vocês podem fazer a apresentação do guia? Claro. Comentar os resultados. Claro. Bom, gente, fechando esse bloco, né? A gente agradece as contribuições de vocês. Acho que vocês trouxeram assuntos importantíssimos, né? Que, na verdade, foram isso, assim... o laboratório em si, de fato, foi uma grande experiência, né? Então, em todo o processo de aplicação dele, a gente pôde crescer e aprender com vocês, né? No sentido de que tínhamos um objetivo inicial no laboratório e ele foi se transformando. Que, na verdade, é o que a gente vai ver hoje na apresentação do guia, né? Que teve muito a ver com essa sensibilidade de vocês, como a Maria Lúcia falou, sabe? A sensibilidade essencial da construção coletiva, né? A gente sabe que iniciativas desse estilo, como o Laboratório Cidadãos, realmente não se aproxima, pelo menos aqui ainda no Brasil. Eu acho que depois o Brown, em algum outro momento, também pode comentar que na América Latina, às vezes, se aproxima, mas não é de interesse do poder público, né, fazer esse tipo de engajamento, infelizmente. Tipo assim, distancia muito a participação popular da construção, né, das políticas públicas, do entendimento dos problemas. E aí, nesse sentido, é que a gente toma o bastão e compreende o nosso lugar de atuação, e como que a gente deve fazer isso e pode fazer isso. Nesse sentido, compartilhamos com a Marúcia também, que, enfim, né, dirige um instituto, e de como institutos também acabam tendo uma atuação diversa da academia, né? E é exatamente essa articulação possível que a gente deve e pode fazer entre esses diversos saberes e tríades possíveis, de entender a academia, de aproximar a população, de fazer as construções dos problemas, de fazer esse debate ao direito à cidade, é essencial. E nesse sentido também, daí cruza a pauta da questão de gênero, que é mais essencial ainda. Então, nesse sentido, qual é a minha obrigação, né? Qual é a nossa obrigação enquanto pessoas brancas no lugar do instituto e levando à frente coletivos de participação? A gente tem esse dever, né? Uma dívida independente. Eu acho que está mais do que na hora de a gente vencê-la, né? Principalmente ainda nesse ano de pandemia e, para além disso, desde sempre, né? Então, acho que muito do que vocês trouxeram foi o que nos orientou na construção desse guia, porque foi exatamente a participação social cidadã que foi o eixo estruturador de todas as 4 equipes, né? A gente, de fato, teve 4 resultados distintos para cenários distintos, mas a gente teve eixos transversais a todos, né? E a gente pôde entender isso analisando as diretrizes e os resultados que vocês geraram, né? Entendendo que isso tudo podia formar um grande conjunto de diretrizes, exatamente para servir como um instrumento de engajamento, né? Como a Maria Lúcia estava falando, como o Miguel estava falando, no sentido de, às vezes, sentir falta em Moçambique, né? De que as pessoas sintam que esse problema que está ali na porta da sua casa é um problema seu, né? E como abordá-lo e como lutar. Então, o guia, ele traz orientações e diretrizes para isso, né? Eu acho que eu vou compartilhar, gente, a tela.
para que a gente veja. A gente fez esse trabalho ao final do laboratório, né? A gente passou semanas imersos debatendo e analisando, e a gente dividiu o guia em 3 grupos de diretrizes que a gente vai apresentar, né? Vou passar a bola para o Brown, se quiser falar um pouco, por favor. Bom, indo direto, assim, eu acho que muito bom ouvir como um laboratório toca, né, muda, é possível, ele consegue mudar as pessoas também. Fora a experiência que a gente vive em grupo, cada indivíduo muda um pouco a sua perspectiva, e isso é um dos objetivos do laboratório. Se fala muito em laboratório temático, como se o último tivesse um objetivo só que tem vários objetivos. E eu gosto de resumir muito o laboratório como uma metodologia que tenta não pecar pelo excesso. Então, a gente tentou desenhar uma série de situações que deixavam vazios para ser preenchido por esses debates que, por exemplo, a Maria Lúcia relatou agora, os mini conflitos, o vai e vem dentro das equipes, e essa troca é a riqueza. Então, eu acho que outros lugares que tentam trabalhar o conhecimento devem aprender mais com a tal da inovação social, justamente não pecar no excesso. É preciso dar espaço para a coisa acontecer dessa maneira, com a espontaneidade desses encontros. Então, assim, a gente não, né, Paula, não teve como prever que o resultado de cada uma das equipes, com 8 pessoas, a gente tinha 32 pessoas que nunca trabalharam juntas, 10 mediadoras, 4 mentoras, ou seja, uma equipe que moveu 50 pessoas, e esse encontro e essa riqueza foi apenas conduzido para a gente ir cumprindo pequenas tarefas, mas dando espaço para essa espontaneidade. A Paula está passando aí os grupos, né, do que a gente chama do resultado de compilação. Então, só lembrando, assim, durante 8 dias, a gente tinha 4 equipes que trabalharam, cada uma com um cenário específico, e produziram resultados específicos para esse cenário. Então, tem lá no relatório o resultado para a equipe que trabalhou com as comunidades rurais, por exemplo, ou as pessoas em situação de rua, mas, como a Paula trouxe, tinha eixos transversais a tudo. E foi isso que a gente traduziu para esse guia, que ele tem, na verdade, a função de não de ensinar, mas dar esse espaço e essas conduções para processos autônomos. Esse é o objetivo desse material. A gente está bem feliz porque ele toca numa série de despertares que as comunidades têm que ter para iniciar cada batalha. A gente sabe que são muitas, mas cada uma tem essa sua peculiaridade. Mas é interessante que a gente conseguiu tirar da produção das pessoas participantes linhas base ali que nos guiam para enfrentar os mais diversos problemas na área da busca pelo acesso à água. A gente podia... Bom, vocês estão vendo aí um pouco do material muito bonito, gráfico também. A gente tentou compilar também nessa questão de não pecar pelo excesso de conteúdo de texto. Eu acho que aí tem pontos chaves, ponto de destaque, tem essa questão de ficar bem acessível nessa linguagem, né? No momento ele está só em português, vamos tentar aí, talvez a gente consiga expandir isso para, quem sabe, para, né, o espanhol, para ajudar a realidade precária dos nossos vizinhos aqui. Enfim, isso pode ganhar uma sobrevida, tem toda essa questão de ser um conhecimento aberto, né? Tipo, vocês estão vendo aí pequenos tópicos, cada um bem de um ponto que vai ser importante numa construção coletiva.
acho que o Miguel trouxe uma coisa bem interessante que a gente também pensou ao estar produzindo conteúdo para esse guia, que é entender que, na maioria dos casos, se organizar e lutar é uma coisa nova. Então, começa bem dessa questão de engajar, de fazer esse despertar para esse conjunto de pessoas se entender como um corpo e juntos ir avançando na identificação dos problemas com bastante, né, não deixando ninguém para trás. Tem essa questão muito importante também de construir. O fazer junto não pode ser um discurso, né? Não pode ficar ninguém para trás em qualquer processo, né? E eu acho que a Maria Lúcia trouxe muito que, com certeza, a solução já se encontra nas comunidades e com as pessoas da comunidade. Eu acho que esse encontro de mundos, né, de quem já tem a vivência e sabe como resistir, e dessa resistência tira essa ciência com muita potência, né, de estar resistindo. Eu acho que o encontro com essa, não digo academia, mas com o encontro com a visão técnica, que tem que ser sensível mesmo, é isso. Eu acho que é uma tentativa nossa, né? A gente coloca isso, né? Eu acho que os processos nunca acabam. Vamos chamar isso como o primeiro laboratório, que venham mais vários, mas essa é a nossa contribuição para essa batalha, que já tem pessoas como a Marúcia, que estão aí há muito tempo já em diferentes frentes. Isso é uma contribuição do Conecta Lab, primeira edição, é importante a gente dizer, para essa luta. E a gente precisa, antes de qualquer avanço, somar mais pessoas, né? Porque com grupos pequenos a gente não vai conseguir. Que isso seja um instrumento de despertar para muitas comunidades e para muitas pessoas olharem que, se tu não vive um problema, ele está ali, como o Miguel colocou, às vezes do outro lado da estrada tem pessoas com uma realidade muito diferente da tua. Então eu acho que, de novo, né, a gente encara isso como não é solução aí, tá tudo resolvido em termos de água, a gente sabe disso, é mais uma contribuição para um processo que a gente tem que lutar muito pela frente, então, né? Sim, Brau, concordo contigo, vou te complementar nesse sentido, que a gente entendeu que todos esses eixos transversais, eles podem ser multiplicados, né? Então, como o Brau comentou, e como veio, né, do Miguel, de, tipo assim, que às vezes a comunidade não entende que aquilo ali é um direito, engajamento, as diretrizes organizadas aqui no guia, elas seguem uma ordem lógica, né? Então é isso, assim, as pessoas vão ler e vão primeiro entender o que é importante para fazer para engajamento, para pedagogia, para desenvolver processos pedagógicos e aí para comunicar. Depois disso, as próprias comunidades podem pensar em processos de gestão, né? E aí tudo isso foi feito pelos integrantes do Conecta, né? A gente só interpretou. Então, tipo assim, a gente não fez uma geração de conteúdo, a gente só filtrou o conteúdo. Então, tudo isso veio de vocês e foi realmente incrível. E ao final, tipo, a gente coloca sugestões e orientações para, por exemplo, soluções emergenciais, né? Então, tem as diretrizes técnicas, tecnológicas e processuais. E foi bem como o Brau comentou, a gente optou por utilizar uma linguagem mais sintética, mais assertiva, né? Para que seja um conteúdo que seja de fácil absorção e que tenha acesso a todos, né? E isso tudo pode ser, por exemplo, esse pode ser um material que pode ser impresso, né? Exatamente como o Brau falou da questão da licença aberta. Então, isso, desde o princípio, isso não é um conteúdo que pertence ao Instituto de Arquitetos do Rio Grande do Sul, nem pertence ao coletivo Translab Urb, isso pertence a todos vocês. Então, isso vai estar disponível, o link, né, para quem quiser fazer download e replicar na sua região. Como o Brau falou, esperamos que talvez a gente consiga fazer tradução ou, né, liberar conteúdo para que a tradução seja feita, né, para outros países e regiões, mas no formato online, para quem acessar, tem tipo hiperlinks, né? Então, como a gente ficou com 2 resultados distintos, o relatório do Conecta Lab, né, que daí é uma questão do processo mesmo, né, metodologia,
como que a gente fez para conseguir esse engajamento. O guia, ele faz esses hiperlinks aos resultados das equipes e o que foi desenvolvido dentro do relatório. Acho que agora, Nath, se a gente quiser abrir para debate, entre nós todos. Muito obrigada, Brown e Paula, pela apresentação. Tu vai manter ela aqui na... acho que nós não temos nenhuma pergunta específica de ninguém que esteja assistindo. A gente está se caminhando para o final da nossa live. Queria muito agradecer a participação de cada um de vocês, relatos muito sensíveis, né, dessa experiência, desse processo, que com certeza tem um potencial imenso de trazer, como o Brau falou, para a prática, né, o discurso da construção coletiva. E concordo com o Miguel também, espero que esse formato de laboratório siga, se multiplique e aproxime mais pessoas, conhecimentos e lutas. Se alguém quiser fazer uma fala final, fazer alguma pergunta entre os participantes, Brau. Não, só me lembrei agora para deixar registrado, até porque o vídeo depois, para quem não está conseguindo assistir ao vivo, vai buscar. Os materiais foram concluídos, né? Hoje mesmo, vocês estão vendo em primeira mão, e agora, saindo daqui, a gente inicia ainda aquela etapa de dar um gás nessa difusão. Então, assim, a gente conta de novo com a rede, tanto a gente vai fazer os esforços institucionais para espalhar isso, mas também a gente sabe que a grande potência são os indivíduos, né? Então, vai chegar em cada um de vocês, que vão lembrar daquela pessoa que é importante receber. Então, acho que muda um pouco a qualidade da nossa capilaridade quando a gente for também ser sensível assim, ó, eu sei pessoas que vão gostar de receber. Então, nas próximas semanas aí a gente vai estar conectadas e conectado nesse processo de capilarizar tanto o processo de construção de laboratórios como o resultado, né, do guia, que é, assim, bota embaixo do braço e vamos resolver o problema da nossa comunidade. E eu acho que essa era a minha última fala. Estou muito emocionado aqui, estou muito feliz, assim, gostei muito de rever as colegas e os colegas, assim, mas também de saber que a coisa está viva, escutar que tocou as pessoas, é muito legal para a gente que se dedica a isso. Eu acho que a tecnologia social, como a Marúcia trouxe, é isso. Não são todas as tecnologias que vão tocar, né, o coração das pessoas. Então, ouvir qualquer coisa mais, né, dessa parte da transformação do lado humano, isso aí é a tecnologia social. E o laboratório é isso, ele é aberto. Faça o seu, escolha o tema, e eu acho que é isso, criar momentos de encontro, né? Encontrar as pessoas diferentes é o que pode nos tirar da lama que a gente está imerso, assim. Nós temos os pares na nossa diferença, e eu acho que é isso que a gente precisa ir atrás. Valeu, pessoal. Eu queria comentar uma coisa, né, no sentido assim, de pensar uma espiritualidade. Quando a gente fala da espiritualidade, muita gente pensa que está ligada à religião, ou ligada a uma credo, não. A espiritualidade está no construir coletivamente, porque a gente só se liberta juntos, e isso gera uma espiritualidade, e essa espiritualidade, ela gera afetos, porque durante o laboratório, a gente são pessoas tão diferentes, tão diversas, mas, assim, aquele conflito de ideias, aquela busca por uma solução, gerou um afeto que depois eu não sei vocês, mas eu senti vontade de encontrar vocês, de abraçar,
né? Então é isso, é nesses conflitos que a gente pega na mão do outro e diz, não, vamos, você está junto aqui, a gente vai encontrar uma solução. Então, o libertar-se, a gente só se liberta juntos. E eu acredito que o laboratório foi para isso, né? Que no final gerou um afeto, sem amor, sem empatia, a gente não constrói. E a empatia é justamente a gente ter a paciência de ouvir o outro, de ouvir, porque se a gente não fizer, quando a gente perde, e eu acredito que é por isso que nós tivemos esse retrocesso político no nosso país, porque a gente não tem paciência de ouvir o que é diferente, e a gente tem que ter essa paciência para que a gente possa avançar. Isso é a libertação, isso é a espiritualidade. Eu queria deixar isso para vocês. Só temos a agradecer, Maria Lúcia, não vou levar. Está certíssima, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Também queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, ouvindo. Muito obrigada mesmo, Paula, Brau, Miguel, Maria Lúcia, Marúcia. Também tenho que agradecer a Patrícia Matias, que está fazendo a facilitação gráfica do evento, e a Mariana Marques, que está prestando apoio técnico. E também falar que as próximas lives do IAB no Circuito Urbano vão ser nas próximas 2 quartas-feiras, no dia 21, às 19 horas, sobre os planos populares de ação regional, a revisão do plano diretor de Porto Alegre sob a ótica das comunidades, e no dia 28, também às 19 horas, Urbanismo contra o Corona, que vai apresentar o resultado do Fórum Urbanismo contra o Corona nas comunidades e movimentos do Rio Grande do Sul. Então, são todos convidados também. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Venham para o Piauí! Boa noite. Vamos. Vê a água do Rio Puti. Tchau, tchau, pessoal. Escutem.